Colossenses 3. Quem achou? Amém. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra, porque vocês morreram. Diga assim para o teu irmão, você morreu. Você morreu. E a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Agora diga, portanto. Isso é importante, sublinha-se. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas, a ira, a indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que os criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como Deus os perdoou, perdoem também uns aos outros. Amém? Amém. Senhor, nós te agradecemos por tão grande revelação da Tua Palavra. Peço que Teu Espírito fale com cada um de nós aqui. Senhor, só o Teu Espírito pode fazer isso. Só o Teu Espírito pode nos usar, independente de quem somos. Por favor, meu Pai, tem misericórdia. Glorifica Teu nome, Senhor. Fala nossos corações, ministra a nossa alma. Eu confio em Ti, Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém, Pai. Bem, queridos, a gente sabe que quando o homem abandonou Deus no Éden, que ele resolveu fazer a sua própria vontade, ali havia um pacto de Deus. E esse pacto, ele é antes da fundação do mundo, né? Esse propósito de Deus restaurar o homem é antes da fundação do mundo, porque a Bíblia diz que Jesus morreu quando? Antes da fundação do mundo. Então já havia um plano pré-estabelecido. Deus já sabia que iria criar o homem e que ele iria falhar, mas ele providenciou esse resgate, essa redenção, antes da fundação do mundo. E ele então se revelou a Abraão. A partir de Abraão, ele fundou uma nação, a nação de Israel. E trabalhou com Abraão, e abençoou Abraão, e prosperou Abraão, e fez Abraão a sair de uma terra, da sua parentela, ir para uma terra que ele não conhecia, e se revelou de maneira monoteísta para Abraão, porque era uma sociedade politeísta, eles adoravam vários deuses, e ele se revela de maneira monoteísta. Avisa ele que essa nação que seria criada ficaria 400 anos no Egito. Se revela ao povo que está no Egito. O que eles fazem? Ele envia Moisés. Moisés então dá os estatutos de Deus. Ele dá 3 tipos de leis. A primeira lei que ele dá qual é? A lei moral. A lei moral são os 10 mandamentos, ok? Os 10 mandamentos que Deus dá para eles é uma maneira de revelar a justiça de Deus, revelar o caráter de Deus, revelar como Deus é santo e passar isso para eles como um norte, para eles serem guiados, para avultar o pecado dentro deles, para que eles vissem que eles não conseguiriam alcançar esse padrão e dependesse da graça do Senhor, porque depois da queda, nós não somos salvos pela lei, sempre nós fomos salvos pela fé em Cristo, amém? Lá em Gênesis 3,15 vai dizer que viria quem? O descendente da serpente e o descendente da mulher, que um picaria o calcanhar, mas o descendente da mulher esmagaria a cabeça.
Então a revelação de que viria um Cristo é desde o início. Esse plano de Deus é de antes da fundação do mundo. Ele já ia se revelar ali no Éden, pós-Éden, não tem jeito. E aí ele continua se revelando nas figuras, nos símbolos, ok? Nas sombras, Hebreus vai chamar de sombras. Tudo aquilo era sombra para a manifestação de Deus. Por quê? Porque a revelação foi progressiva. Eles conheciam Jesus, eles sabiam que viria o Messias, mas eles não tinham toda a revelação desse plano de Deus. Eles não tinham. Foi sendo revelado gradativamente até chegar à manifestação de Cristo. Lá em Isaías, em 53, ele vai dizer que vai levar sobre si as nossas enfermidades, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, mas a revelação é progressiva dessa obra. E ele dá uma segunda lei, deu a primeira lei, depois ele dá outra. Qual é? A lei cerimonial. As cerimônias, os holocaustos, as ofertas, as oblações, as libações, os sacrifícios pelos pecados, ok? A expiação uma vez por ano. Então ele dá esses sacrifícios como sombra do que Jesus faria de uma vez por todas na cruz do Calvário. O sacrifício de uma vez por todas. E ele então vem andando. Só que o povo, ele foi sempre quebrando, ele foi sempre saindo das alianças que Deus foi fazendo com ele. Existe um pacto das obras. Eles quebram, Deus deveria ter fulminado, acabado com a raça humana, mas ele produziu uma maneira de resgatá-la, e ele então entra num pacto da graça. Pacto das obras está no Éden. Se obedecer é vida, se não obedecer é morte. Pacto das obras está no Éden. Pacto da graça começa depois da queda do Éden. E Deus começa a colocar, chama Noé, vamos dizer que ele vai amplificando esse pacto. Ele vai dando detalhes desse pacto da graça. Gradativamente ele vai se revelando a cada um. Chama Noé, chama Abraão, chama Moisés, chama Davi. E vai assim. Só que existe uma outra leitura, que são os dispensacionalistas, que diz que Deus fez 7 pactos. O último é do milênio. Então Deus fez 7 pactos. Pacto da inocência, pacto com Noé, pacto... vai assim. E que um pacto não leva nada para o outro. Mas a Bíblia não é assim. A Bíblia, ela vai se cumprindo. Essa aliança que Deus faz, esse pacto da graça, ele é amplificado cada vez mais com Noé, com Abraão, com Moisés, né, Wallace? Com Moisés. Depois com Davi. Davi já está bem escancarado, né? Disse o Senhor ao meu Senhor: olha, os ossos dele não serão quebrados. Olha, e vai explicando, ele já vai revelando, porque Davi também é um profeta. Já vai revelando até chegar na consumação, que é quando Jesus se manifesta na terra. Amém? Só que Deus revela de maneira mais profunda, mais clara, em Jeremias 31, 31. Abra, por favor. Jeremias 31, 31, vocês já conhecem bem. Como ele vem ampliando esse pacto da graça após Éden, e não novas alianças que não tem nada a ver com aquele lá. Jeremias 31, 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel. Ah, pastor, mas a velha aliança, a nova aliança, ele está amplificando, ele está revelando mais esses detalhes daquilo que foi falado lá em Gênesis 49, que o cetro não se arredaria de Judá até que viesse Siló. Ele vai revelando Jesus ali. E aqui ele diz: farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhe imprimirei as minhas leis. Então, é uma obra o quê? Que Deus vai fazer na mente das pessoas. Ele vai colocar a sua lei. Também no seu coração as escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem a cada um seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, essa aliança que ele vai escrever a lei no nosso coração e pô-la na mente e imprimir dentro de nós o seu espírito,
é a revelação mais clara do que ele vai fazer depois da morte de Cristo. Ok? E aí, isso vai ser chamado no Novo Testamento de quê? Novo nascimento, regeneração, nascer de novo, ok? Ressuscitados em Cristo, nova vida, avivados, renovados. Me diga uma coisa, quem pediu para nascer aqui? Chegou para dá para o senhor me gerar? A Bíblia diz que estávamos mortos em delitos e pecados, Ele nos deu vida. A gente estava morto e Ele nos deu vida. Ele vai dizer que nós não nascemos da vontade da carne, nem do homem, nem do pai, nem da mãe, nem nossa mesmo. Nascemos mas da vontade de Deus. Não nascemos da vontade do homem, não nascemos da vontade da carne, não nascemos da vontade do sangue, nascemos da vontade de... Está lá em João. Nascemos da vontade de Deus. Não fomos nós que escolhemos nascer. Nascemos pela vontade de Deus. E aí, nós andamos em novidade de vida. Nós somos novas criaturas. E eu queria que você voltasse para Colossenses. Nós somos novas criaturas. Nós somos eleitos de Deus. Nós somos povo de propriedade exclusiva dele. Nação santa. E agora, Paulo, em suas cartas e toda a Bíblia, ela vai ter... Os luteranos usam muito isso. Os luteranos... Muita gente não conhece os luteranos, né? Igreja Luterana Evangélica do Brasil. Igreja Luterana Evangélica. E tem a outra. Uma luterana, ela usa aquelas golinhas pretas, já viu? Os luteranos. Elas usam a golinha clerical também. Aceita ordenação de mulher e aceita homossexuais como pastor e seus namorados também. Essa é a Iezé. Esqueci o nome dessa. São duas luteranas. Eles são ligados a uma linha da Alemanha. E tem a outra linha da luterana que não aceita pastora, não aceita muito menos homossexual pregando, e também são formados muito na palavra. Esses usam mais aquelas togas, já viu aqueles togão que eles usam? No YouTube tem muito luterano assim, eles usam muito aquelas batas, né? Então são duas luteranas, são duas igrejas luteranas. E a luterana, essa que é a igreja evangélica luterana do Brasil, eles, na verdade, eles trabalham muito com indicativos e imperativos da Bíblia. Indicativos e imperativos da Bíblia. O que é um indicativo? São modos verbais. O que é um indicativo? O que é um indicativo? Expressa o quê? O que o indicativo expressa, gente? Certeza. O subjuntivo, incerteza. E o imperativo, ordem. Estão tudo o quê? Dependendo do passado, presente e futuro. Então, o indicativo, ele indica certeza. E a Bíblia, ela trabalha o tempo todo com indicativos e imperativos. Imperativo é o quê? Ordem. Indicativo é o quê? Certeza. Vamos ver isso na Bíblia agora, de maneira bem clara. Porque onde eu quero chegar, vocês vão entender. Não fica apressado, não que vocês vão entender. Os indicativos e os imperativos de Deus. Indicativo é o quê? Certeza. Imperativo é o quê? Ordem. Ok? Então vamos ver isso na Bíblia? Sem o indicativo não se dá imperativo. Sem indicativo não se fala imperativo. E a gente vai entender isso. Vocês entendem isso com outra linguagem aqui na igreja que a gente prega. Mas eu vou falar dos indicativos e imperativos na Bíblia e vou te dar um novo óculos para você ler as Escrituras Sagradas. Novo não, é velho, mas eu vou te dar um óculos para vocês lerem a Escritura Sagrada, que toda vez que vocês lerem, você vai falar, isso é indicativo. Não, isso aqui é imperativo. Não, você vai ler assim, é muito bacana. Vamos lá. Olha o que ele diz, indicativo, capítulo 3, Wallace, capítulo 3 de Colossenses, diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês estão ocultas juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados
com ele em sua glória. Então isso aqui é um indicativo. O que é um indicativo? Uma certeza. Vocês foram ressuscitados com eles, vocês morreram em Cristo. Geralmente ele vai falar, vocês foram eleitos, você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso é um indicativo. Isso é um indicativo. Ele está dizendo a sua posição em Deus. Breno, não levanta não. Está escutando, filho? Isso é uma posição. Ele revela a posição que você é nele. Aí agora, olha a segunda parte lá no 5. Portanto, se lembra que eu falei para vocês? Sublinho, portanto. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, desejo, avareza, idolatria, por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Agora é o imperativo. O que se conclui disso aqui? Celina, não levanta não, que eu vou falar também agora. O que você conclui disso aqui? Que Deus não dá imperativo sem antes ter revelado os indicativos. Quando Deus vai mandar você fazer alguma coisa, pare de beber, pare de fumar, pare de se irar, Ele antes revela para você quem você é em Cristo. O que eu quero dizer com isso para você? Deus fala com o seu povo. Eu não posso mandar alguém que não nasceu de novo, que não está debaixo dessa aliança, que não teve a lei impressa no seu coração, na sua mente, e o Espírito habitando dentro dele, para ele viver o Evangelho. Porque ele não vai conseguir. Só consegue viver o Evangelho quem nasceu de novo. Porque aí, quando eu falo assim, você é povo de propriedade exclusiva deles, ele te predestinou para a vida. Isso cai como uma luva dentro de você. E agora, quando vem os imperativos, que é não faça isso, não faça aquilo, você fala, glória a Deus, eu não gosto disso mesmo. Eu vou lutar agora com o Espírito Santo junto em mim, porque eu tenho prazer na lei de Deus. Uma pessoa que não nasce de novo, eu não posso dar imperativos. Os imperativos são para aqueles que se incluem no indicativo. Às vezes eu falo assim, quando eu estou falando aqui os indicativos, gente, vocês são uma bênção, vocês são um povo de propriedade exclusiva de Deus, Ele vos amou na cruz do Calvário, vocês estão escondidos em Cristo Jesus. Quando eu falo isso, quem nasceu de novo entende. E tem prazer. Aí quando eu vou falar do imperativo, que são as ordens, os mandamentos, a pessoa concorda, a pessoa quer. Pastor, eu adoro quando você prega aquelas mensagens mesmo. Por quê? Porque a sua natureza quer. Ela quer ser corrigida, ela quer andar no caminho certo do Senhor. E aquele que não tem os indicativos de Deus, não caem sobre ele, ele fica pegando essa porcaria, essa lei, fica falando que não sei o quê, não gosto. Por quê? Porque odeia a lei. Odeia a lei. Claro, eu não posso pregar moralismo, nem moralidade, que é bom, para quem não tem, quem não está incluído nos indicativos de Deus, quem não é nação santa, quem não é povo de Deus, vai dar coceira no ouvido e não vai aguentar. Só povo de Deus faz com que esses indicativos o prepare para receber os imperativos. Você está pensando que isso é só no Novo Testamento? Eu vou passear pela Bíblia com vocês. Semana que vem é dia da Bíblia, amém? Dia 10? Amém. Essa semana agora, dia 10. Domingo eu vou falar um pouco sobre a Bíblia, nós já começa hoje a gente trabalhando Bíblia. Vamos lá. Quer ver o imperativo de Deus? Um indicativo imperativo? Abra Êxodo capítulo 20. Lá no Antigo Testamento, Êxodo 20. Olha lá. Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Olha o indicativo. Eu sou o Senhor teu Deus, que fiz algo maravilhoso por você. Te tirei da escravidão, te fiz livre. Portanto, não tenhas outro Deus diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adore essas coisas, nem preste cultos a elas, porque eu sou o Senhor, seu Deus, Deus zeloso. Zeloso aqui é ciumento, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até a 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Para quem ele está falando aqui? Para quem ele está falando? Para o povo dele. Eu posso levar isso aqui para os cananeus? Não. Eles não foram libertos do Egito.
eles não foram transformados, eles não receberam um novo coração, eles não foram libertos e viram as maravilhas do Senhor no deserto. Está dando por quê? Aquela irmã, que o marido bebe, ou faz alguma coisa, pega a Bíblia, vai se converter, filho do capeta, né? Assim, você tem que entregar a vida a Jesus. Você acha que isso adianta? Essa pessoa não está dentro dos indicativos de Deus. Ela não foi lavada, ela não foi remida, ela não foi transformada, ela não foi liberta. Reis, Salmos, está cheio de indicativos e imperativos. Vamos ver isso, sabe onde? No Sermão do Monte. Abra lá comigo, capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Na verdade, a gente vai ler um pouquinho do 4. Depois vamos partir para o 5. Mateus. Vamos começar no 4 e 12. Olha lá. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira da região de Zebulon e Naftali. Verso 14. do capítulo 4. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Agora o 17. Daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Então ele curou, ele operou na Galileia, ele fez milagres, depois pregou o evangelho, coisa que você não ouve mais em mídia nenhuma. Arrependa-se, ninguém prega arrependimento, é só vitória. Mas Jesus pregava arrependimento, eu sigo Jesus. Então arrependa-se do seu pecado, da sua natureza pecaminosa. Se arrependa de quem você é, para de reclamar da sua vida e reclame do seu pecado. Senhor, por que eu não consigo amar o próximo? Senhor, por que eu não consigo perdoar? Senhor, por que eu não consigo te amar acima de todas as coisas? Pare de reclamar da tua vida e reclame dos teus pecados. Arrependa-se, seu pecador. Então, caminhando aqui, verso 23. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de outro lado do Jordão, numerosa multidão os seguia. Então nós vimos que ele pregou o arrependimento, ele curou, ele falou. E aí o verso 1 do Sermão do Monte entra, olha lá. Ao ver a multidão, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Ele ensinou a multidão aos discípulos. Ele ensinou, essa multidão tinha convertido provavelmente. Porque ele pregou arrependimento, ele curou, gente se transformou ali. Mas aqui diz o quê? Ao ver a multidão, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Ensiná-los tem direta ligação com os discípulos. E ele passa a dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles são o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque são consolados. Pelo amor de Deus, isso aqui não é mandamento, isso aqui não é a segunda lei de Moisés. O Sermão do Monte não é a segunda lei de Moisés. Não é para você orar e falar: não, tem que ser assim mesmo. Olha, eu tenho que fazer isso. Não, não é isso. O Sermão do Monte não é mandamento. É a ética do reino. É a maneira que aqueles que são discípulos, que têm o indicativo, vão procurar viver. O que Jesus está fazendo aqui não é dando novos mandamentos depois de Moisés. Moisés já passou, a lei já levou. O que ele está fazendo aqui é dizendo: aqueles que eu curei, que se tornaram discípulos, que eu transformei, que eu chamei, que se arrependeram, vão andar dessa forma aqui, porque essa é a ética do reino. Ainda que vão falhar, mas temos um advogado que é Jesus, amém? Também não é para eu ficar, eu vou viver assim. Porque aquele que nasceu de novo, recebeu um novo coração, não é pobre de espírito? O sentido de pobre de espírito é diferente, o valor semântico é diferente do período bíblico. O valor de você falar: tão pobre de espírito, a pessoa parece que é o quê? É um desgraçado. Você é um pobre de espírito. Mas no período de Jesus era alguém
que havia arrefecido o seu orgulho e reconhecido a sua pequenez e pecaminosidade e dependia agora da graça de Deus. Esse é o pobre de espírito. Então ele não pode estar pedindo para você ser isso. Ele só está relatando o que você é quando você se torna discípulo, quando você nasce de novo, quando você recebe um novo coração. Eu não preciso falar, não faz isso. Eu digo assim, Helena, você é filha de Deus, Ele morreu na cruz do Calvário por você, Ele provou o amor dele por você, morrendo por você. Teu melhor amigo não vai fazer isso. Talvez um pai ou uma mãe faça, mas Jesus, sem você conhecer, Ele morreu por você. O seu nome Ele já conhecia. E Jesus te ama, Ele te colocou no império, tirou do império das trevas, te colocou no reino do Filho e do amor dele. Você agora tem livre acesso pelo novo e vivo caminho que foi o sangue dele. Você agora entra numa intimidade com ele, não aqui na igreja domingo, mas todos os dias da semana. Quem sabe o que é a presença de Deus? Tem gente que acha que a presença de Deus na igreja é sentir arrepio. Ai, presença de Deus hoje. Amém. As emoções podem ser motivadas, podem ser movidas na hora do louvor, na mensagem. Mas a presença de Deus é aquela consciência que você tem. Você pode estar no teu trabalho, você pode estar na tua escola, você pode estar em qualquer lugar que você sente algo, aquela coisa de... Quem lê entenda. Quem sabe o que eu estou falando? Sabe, onde você estiver, você sabe que é diferente. Você tem alguém contigo, há a presença dele ali, a consciência, tudo que você faz, parece que tem uma peneira Cristo. Você vai fazer, a peneira de Cristo. Então, está em Jesus. Isso é a presença de Deus. Quando você entristece ou apaga o Espírito Santo, isso começa a arrefecer. Né? Você começa a ficar sem aquilo. A tua carne avulsa. Você começa... E aí começa a sentir tristeza, saudade de Deus, porque Ele está ali, mas a sua carne tomou lugar. E é aquela guerra do Espírito com a carne. Então a gente mortifica a carne porque temos o Espírito para que a presença de Deus cada dia mais... O pecado faz com que essa presença se arrefeça. Quem entendeu o que eu falei, diga amém. Amém. De verdade? Amém. Né, Teca? De verdade? Hein? Ou você saiu da igreja, você até sabe que existe um Deus, é legal, o culto aqui é bacana, o pastor cheio de bola. Mas lá fora, meu irmão, lá fora é outra ética, lá fora é outro esquema. Ou você sai daqui, você sente que ele está lá e que você tem um compromisso com ele, que não precisa ninguém dizer para você não faça isso, não faça aquilo, porque lá o Espírito está te aguçando, ele está te incomodando, ele está dizendo, olha, não vai por aqui, não vai por ali, isso é pecado, não faça, ele vai te guiando. Quem sente isso? Isso é a presença de Deus, gente. Não é arrepio. Se der arrepio, dá glória a Deus. Opa! Mas isso não é a presença de Deus. Quem tem isso, tem a vida. Quem tem isso, nasceu de novo. Quem tem isso, meu amigo, está nos indicativos de Deus. Você pode dar glória a Deus? Eu sou salvo, eu sou remido, ainda que meu corpo caia aqui, meu espírito viverá eternamente. Deus cuida de mim, Deus me salva, Deus me livra. Gente, essa semana eu vim descendo aquela rua ali da Imperatriz e bota carro, só dá para passar um. Sabe aquela rua da Imperatriz que sai no Sesc? Veio um caminhão lá embaixo, enorme o caminhão, sem baú, sem nada. E ele vem subindo, e os carros jogando, o da minha frente não saía com espaço, tem pessoas que demoram a pensar, normal. E eu ando, e ele não anda, porque ele podia cair, para eu também cair, para ele passar. Gente, ele não caiu, o cara não foi. Quando ele foi, já era tarde. O caminhão veio, aqueles ganchos que tem na lateral, agarrou, encostou no meu carro, agarrou no paralama e puxou o paralama. Só ouviu barulho. Falei, meu Deus do céu, daqui a pouco, e o cara consegue subir, passar e se manda. Não para não. Se manda. Aí 2 carros, ele foi ali, já saiu, já dei a ré, né? E ouvindo um carro. Eu falei, acabou com o carro. Só pensava no Marcelo, para ele fazer a reforma. O Marcelo é o rapaz que tem aula com a gente terça-feira aqui, que é... A Neide está fazendo com ele, né? Não, ele é... Como é que é, pessoal aqui? Lanterneiro, isso. Aí o que acontece? Quem lembrou aí? Obrigado, filha. Passou muito por lá. Então o que acontece? Então o que acontece? Eu fui de ré, saí cantando atrás do cara. Aí o pessoal foi por aqui, eu ia. Eu não sei o que o cara fez, o cara sumiu. Eu não consegui pegar ele. Eu não sei se ele entrou aqui. Eu olhei todas as paralelas, mas não vi. Fui para casa com o carro. Parei na garagem. Parei assim, aí vi o seu Pedro. O seu Pedro é um presbítero da Assembleia de Deus, uma bênção, um senhor de 74 anos, eu gosto muito de conversar com ele. E ele vinha, e aí pastor, beleza, o que aconteceu com o seu carro aí, aquele negócio balançando, pareceu a orelha, né?
Aí eu falei, acabaram com o meu. Eu falei, vou sair. Quando eu saí, que eu olhei, caraca. Daqui a pouco ele, pastor, isso é só encaixar, pastor. Eu, é verdade, só encaixar. Fui, encaixou, não teve um arranhão no carro. Um arranhão no carro. O meu pneu que estava furado, por isso que ficou fazendo assim, blu, 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 era o pneu que tinha furado. Conforme ele encostou, o birro rasgou. Fui ali, botei R$15, nem empenar a roda, empenou. Eu falei, glória a Deus. Aí até a Ana falou comigo assim, pastor, é a diferença de servir o Senhor. Eu falei, é. Eu já bati com o carro em momentos que eu estava sem vida de oração, sem vida de busca com Deus, e acabou meu carro. Eu tive o maior prejuízo. Mas quando a gente está com vida com Deus, de oração, de quebrantamento, de presença, Ele te livrará. Ele te guarda. Amém? Amém. Então, gente, não precisei nem levar meu carro para nada, não arranhou nada. Impressionante. Se visse abatido, você não ia acreditar. O cara só puxando o caminhão meu carro. Então, saber que Deus, Helena, está te guardando, te livrando, sabe? Ele estará contigo em todos os momentos. Aí eu posso dizer para Helena, anda em santidade. Quando você for conhecer um rapaz, conhece um rapaz do Senhor, sabe? Para você não pagar preço com ímpio aí. Sabe? Helena, fuge da aparência do mal. Helena, cuidado com as suas companhias. Sabe? As más conversações corrompem os bons costumes. Assim como as boas conversações também edifica. Então cola com quem te edifica, não cola quem vai te puxar para baixo. Não tenha sabedoria, Helena. Agora eu posso pedir. Porque ela está dentro dos indicativos de Deus. Ela é salva, ela é restaurada. Deus fez obra. Tu já teve experiências com Deus? Deus já teve experiência com Deus? Deus já te resgatou? Deus já te deu algo que você ficou apaixonado por Ele? Quem já teve essa experiência? Levanta a mão. De Deus ter feito algo assim que tu, caramba. Agora eu posso pedir para você, Paulo, honra esse Deus. Porque Ele vai sempre te honrar. Agora, se Ele não fez nada por você, você vai ficar... Porque você não teve os indicativos de Deus. Você não teve, Ele não te resgatou, Ele não tirou do Egito, Ele não te ressuscitou, Ele não te renovou, então você só reclama. Porque eu não posso pedir isso para quem não tem os indicativos de Deus, quem não tem experiência com Deus, que esse Deus não socorre, que esse Deus não entra, que esse Deus não se revela, como esse Deus opera, como esse Deus faz coisas maravilhosas. Não tem. Como é que eu vou cobrar imperativos, anda assim, anda assado, de quem não nasceu de novo? Quer ver mais imperativos? Dá tempo? Só mais um imperativozinho? Efésios. Imperativo não, indicativo. Tem vários, gente. É muito indicativo. Coloca esse óculos aí, que você vai... É o nosso famoso... Eu ando na palavra de Deus e obedeço a Deus, não para ganhar a salvação, mas porque eu ganhei. Eu não faço nada para ser salvo. Eu faço as coisas, as obras de Deus, ando nas obras de Deus, as boas obras, porque eu já fui salvo. É como expressão de amor, de gratidão, de prazer. Não é peso para mim. Ainda que a minha carne luta em algumas coisas, mas não é peso. Esses negócios... Se lembra, a porta é estreita, o caminho apertado, não é isso que diz a palavra? Então, Ele foi que abriu a porta para a gente, porque Ele é a porta. Ele é a porta. E nos colocou a porta do tamanho que a gente passasse, não uma boa. Ele é a porta. Quem achou, diga amém. Amém. Ele começa lá, Efésios, capítulo 1. Paulo, 3. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos, irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Algumas passagens está beneplácito, propósito, né, ou vontade. Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão de pecados, perdão de pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Aí começa a falar. Aí depois ele começa lá, por isso também eu tenho ouvido a respeito de vocês, da fé maravilhosa que vocês têm, são tremendos, vocês oram, vocês são povo. Aí começa no 2,
Ele vos deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ele te deu vida, você estava morto, agora você tem vida. Nos quais vocês andavam outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Os filhos que atuam, aonde o espírito atua agora? Nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade, tudo no passado. Agora nós somos nova criatura, estamos sentados com Ele, Ele nos redimiu. Aí começa, e vai lá, o capítulo 3. Por essa razão eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada, em favor de vocês. E lá no 6, o mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa de Cristo Jesus, por meio do evangelho, do qual fui constituído ministro, e vai assim. Aí chega no 4. A partir do 4 agora, ele começa. Por isso eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna. Aí vem os imperativos. Te deu nova vida, te fez assentar nos lugares celestiais, predestinou, elegeu, escolheu e te fez, e pá, e aí no 4 ele começa. Por isso, eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aí ele vai. Depois ele começa, nova natureza. Isto, portanto, versículo 17, digo no Senhor, eu testifico, não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus, concede por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensível, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele, e nele foram instruídos, segundo a verdade de Jesus. Aí ele vai falando, depois ele vai falar como o homem e a mulher devem viver. Olha, mulher, sede submissas ao seu marido, no sentido de estar sob missão, ser um auxiliador, ajudá-lo, né? Esteja com seu marido. Marido, honra a tua mulher como Cristo amou a igreja. Ama a sua mulher como Cristo amou a igreja, deu a sua própria vida por ela. Dá a sua vida. Se entrar um bandido na tua casa e falar assim, você ou ela, tu entra na frente. Tu entra na frente. Então, você não quer mole pro homem? É brabo pro homem. Seu Genival, se chegar lá, o cara, seu Genival, agora vai. O senhor entra na frente da dona Júlia. Mata o bandido. Hã? Mas se ele tiver ido primeiro. Eu estou falando que ele vai dar vida como que Cristo deu pela igreja. Mas não dá. Entendeu? Então o que acontece? O que você precisa entender é que há um mandamento para o homem e para a mulher. Mas por que foi dado isso? Porque até o capítulo 3 ele está falando para os eleitos de Cristo, para os que nasceram de novo. Vocês conseguiram pegar? Ou ficou meio difícil? Na Bíblia há indicativos e imperativos. Quando você lê a Bíblia, pelo amor de Deus, não, irmão, aqui está dizendo, você está, tu sabe se o cara está dentro dos indicativos de Deus? Sabe se nasceu de novo? Como é que você está botando ordem, mandamentos bíblicos, a boa obra que Deus separou para mim e para você? Se ele nem nascer de novo, nasceu. A Bíblia para ele é como o Alcorão para mim e para você. É nada. Não, mas tem gente que tem até o temor, tem a fé histórica, tem o temor da Bíblia, por causa da cultura que a gente vive ocidental. Mas a maioria está nem aí para a Bíblia. Como é que você vai dar imperativo para quem não nasceu de novo? Para quem não tem um novo coração? Esse você tem que pregar a obra de Cristo e o porquê dessa obra. Esse você tem que falar que todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus, segundo a palavra. E Jesus veio a esse mundo e morreu pelos nossos pecados. Então, irmãos, espero que tenha ficado na sua cabeça. Você entendeu, Luceni? Eu sei que isso aqui é difícil de você acompanhar o raciocínio. A gente começou falando da queda do homem, da aliança do homem. Os homens sempre caíram. Chamou Abraão, chamou Moisés. Mas sempre Deus faz o quê? Indicativo primeiro. Primeiro ele liberta, primeiro ele transforma, primeiro ele faz milagres, primeiro ele faz coisas maravilhosas. Depois ele fala, agora, vamos andar em santidade? Agora, vamos começar a viver uma vida nova? Vocês estão ressuscitados? Está lembrando você de quem você é. Ok? Agora tu vai amar o teu inimigo. Mas tem um irmão lá na igreja que pegou meu negócio, não devolveu, quebrou, eu vou levar ele lá para o Paulo na delegacia fazer um BO. Não, sofre o dano.
Faz isso com o ímpio. Com o irmão você perdoa, sofre o dano, está lá no capítulo 5, Paulo falou que lá na delegacia só vive chegando gente lá, irmão brigando com o irmão, um por causa disso, cada só bobeira dentro da igreja. Né, Paulo? Paulo fica até com vergonha, os irmãos, pô, essa é da igreja aí, fica até zoando ele. Ok? Aprende a sofrer o dano, aprende a perder, aprende a se humilhar, aprende a perdoar. Ok? É irmão, é isso que a palavra de Deus diz, mas se nasceu de novo, se está dentro da igreja e não nasceu de novo, não vai conseguir. Porque esses imperativos são só para quem tem os indicativos de Deus. Eu sei que deve ter confundido para alguém. Quem confundiu, levanta a mão. Pode falar, pastor, não entendi nada. Entendeu? Mais ou menos? Quem mais não entendeu? Levanta a mão. É aquilo que a gente fala, eu não pratico as boas obras para ser salvo. Por ser salvo, eu pratico as boas obras, né? Esses são indicativos de Deus, porque eu fui restaurado primeiro. Luciane, você entendeu? Se eu te perguntar terça-feira, tu vai me explicar direitinho? Quem mais não entendeu? Quem não entendeu? Fala, gente. Entendi, eu explico. Entendeu? Entendeu, Tainá? Sem indicativos, não há imperativos. Os luteranos trabalham mais com isso do que a gente. Nós trabalhamos, eu sou salvo não pelo que eu faço, eu sou salvo por aquilo que ele fez e me transformou. Amém? Amém. Então, pega essa nova lente, quando você estiver lendo, igual eu dei o óculos para a Lili e para o Diego no casamento dele. Pega esse novo óculos aí, quando você estiver lendo a Bíblia, isso aqui é um imperativo, não faça. Aí procura um pouquinho antes para tu ver se não tem um indicativo. É para santos, para renovados, para transformados. Amém? Ok, Wallace? Amém. Pegou? Então vamos orar em nome de Jesus.